Com a faca bem afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a faca bem afiada. Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo da hora em que esteja a ver este regresso do programa Com a Faca Bem Afiada. O meu nome é Pedro Martins. Cabe-me a mim inaugurar esta primeira edição da sétima temporada do nosso programa. Vão estar comigo a Maria Germano e o Luís Miguel Santos. Antes de darmos início ao nosso debate e à nossa análise da atualidade política e de outros assuntos, porque a vida também é feita destas coisas, não queria deixar de fazer uma referência ao falecimento do Sr. José Moreira, um odivelense de Gema, um autarca, e quem anda nas lides autárquicas de Odivelas certamente conhecia, um ex-presidente do Odivelas Futebol Clube, um homem de causas, com quem eu, também na minha qualidade de autarca, muito aprendi, e que aprendi também a respeitar. Deixo por isso as minhas condolências à família, aos amigos, ao seu partido, e embora ideologicamente não partilhássemos das mesmas ideias, vou-me permitir me despedir do José Moreira dizendo até sempre, camarada. Bom, posto isto, eu se calhar... Deixa-me só fazer... Força, Luís, força. Deixa-me só, porque também tive ainda a sorte de conhecer o José Moreira, não privando muito com ele, mas deixa-me associar-me às tuas palavras e fazer das tuas palavras as minhas e também deixar essa manifestação de pesar pelo falecimento do José Moreira. Muito bem. Então, se calhar, cabe-me a mim iniciar, e aqui, como se costuma dizer, abrir as hostilidades. Eu penso que era inevitável, a pensarmos em alguns temas da atualidade, a falarmos da situação que se está a viver na Ucrânia. Portanto, eu se calhar lançava assim um bocadinho em jeito de provocação para iniciarmos aqui a nossa conversa, dizendo que, de alguma forma, a Rússia está de volta. E, de alguma forma, nesta frase, tento transmitir-vos aquilo que, na minha opinião, está ali a acontecer. Porque, embora se esteja a falar muito na possibilidade isto é uma opinião muito pessoal, embora se esteja a falar muito na comunicação social ali na possibilidade de um conflito ou da inclusão ali de um conflito, a verdade é que eu acho que ali acima de tudo o que se pretende, ou acima de tudo ali o que a Rússia e o que Vladimir Putin pretende, é de facto trazer novamente a Rússia para a ordem do dia como grande e superpotência mundial, e de alguma forma também fragilizar aqui as relações no Ocidente e diminuir um bocadinho também a influência da NATO, não só na Europa, como junto das suas fronteiras, e ninguém gosta de ter, entre aspas, o inimigo no seu quintal. Mas para podermos analisar e aqui discutir um bocadinho as ideias, não sei se a Maria ou o Luís, o que é que acham sobre isto, se têm uma ideia idêntica ou o que é que acham sobre isto que está aqui um bocadinho a acontecer. Bom, o Putin nunca escondeu muito bem, aliás, escondeu e não escondeu. Portanto, o objetivo dele, parece-me a mim, que seja ressuscitar a antiga União Soviética, de uma maneira ou de outra, ou pelo menos tornar a Rússia como uma potência. Portanto, isto já tem características históricas, não só do Putin, mas a Rússia sempre foi um país, ainda antes da Revolução Russa, portanto, ainda no tempo dos bolcheviques, ainda no tempo do czar russo, foi um país com uma tradição imperialista e com um país de domínio. Portanto, agora o Putin está a tentar ressuscitar um bocadinho esse domínio, portanto, e tentar ter ali uma palavra a dizer, ainda aproveitando-se também do seu arsenal nuclear e aproveitando também que a própria Ucrânia, não só com os seus enclaves, tem uma população de origem russa, mas também se teve a rearmar e a reorganizar o exército com alguma influência da NATO, que é uma das questões, das organizações que ainda resta da Guerra Fria, e isto está aqui um melting pot bem quente, e vamos lá ver o que é que isto vai dar.
Eu não estou nada confiante, muito sinceramente, é uma situação que me assusta bastante, eu confesso, estou bastante assustada com isto. Mas acham que esta concentração também de tropas ali nas fronteiras da Ucrânia tem mesmo, o Putin ou a Rússia tem mesmo como objetivo invadir a Ucrânia e entrar no território? Ou, eu não sei, tenho sempre um bocadinho mais a ideia que aquilo é uma tentativa de, talvez de forma errada e pelo medo, e até funcionando com alguma chantagem para com o Ocidente, usar aquela concentração de forças militares um bocadinho para marcar a sua posição e para preparar também o plano negocial que todos nós esperamos e que obrigatoriamente vai ser o dia seguinte deste impasse que se está a viver agora. Não sei, é um bocadinho a ideia que tenho. Luís, o que é que tu achas? Não, mas por acaso também tenho mais essa ideia, ou seja, e pegando nas tuas palavras, Pedro, quando começaste no reaparecimento da Rússia, eu tenho dúvidas que isto seja na verdade um reaparecimento, e acho que só o futuro nos vai responder a isto, mas eu acho que é muito mais uma tentativa de sobrevivência da Rússia e do próprio regime russo do que outra coisa. Ou seja, a leitura que eu faço disto é que me parece que a Rússia, pegando naquilo que a Maria também falou na questão histórica, não é? Há uma ideia cultural que perpassa muito pela grande Rússia, não é? Por um grande império, por um país gigante. Portanto, eu acho que o Putin joga muito com isso, até para a sua sobrevivência interna, não é? E, portanto, isto também serve um bocadinho para alimentar, para sustentar o regime, não é? O regime autocrático que ele tem, que acho que nenhum de nós certamente defende aquele tipo de regimes e aquilo que se pratica na Rússia, não é? E depois misturado com o outro lado, com o apoio dos oligarcas ligados aos setores energéticos e a outros setores, nomeadamente das riquezas naturais que existem em todo aquele território que é vastíssimo ainda assim, não é? Mas a sensação que eu tenho é muito a de que está-se a fazer ali um jogo do gato e do rato, não é? Mas é muito mais um jogo para espelho mediático, acho eu, e num certo sentido se calhar também é o meu desejo a falar, do que propriamente uma verdadeira intenção de ocupar a Ucrânia. Não é que já não tenham ocupado a Crimeia, não é? Portanto, também temos que ter isso em linha de conta. A ocupação em 2014 da Crimeia já acaba por ser um sinal de que alguma coisa pode avançar, mas eu não creio que ele queira fazer uma grande ocupação da Ucrânia. Eu acho que isto é uma tentativa de demonstrar força, mas não é tanto de uma Rússia que voltava, que está de volta. Eu acho mais, é uma Rússia que tem medo de desaparecer num cenário mundial que está um pouco diferente e tem um parceiro, aquele parceiro russo a crescer e a ganhar força, a China, não é? Mas parece-me a mim que é muito mais isso do que propriamente uma grande posição de força da Rússia. E claro, depois há o outro lado que também tem interesse nisto, não é? A Maria falava aqui na questão de ser um grande melting pot de interesses e de movimentações. É também um pouco provocadora a insinuação da Ucrânia poder aderir à NATO. Com toda a legitimidade que a Ucrânia pode ter para tomar esse tipo de decisão, não somos todos inocentes e não achamos que isto também não tem um certo tom de provocação à Rússia, dizer aqui está a organização que estava do outro lado da Guerra Fria, não é? Aqui está ela à vossa porta, não é? E, portanto, isto também tem um lado de provocação. Luís, e depois temos o interesse, deixa-me só acabar com isto, e depois temos a questão da energia e dos interesses económicos sobre o gás e tudo isso, que há dos dois lados, do lado russo ou do lado ocidental, e todos esses problemas. Luís, mas tocas aí num ponto que se calhar é um ponto central e que nos é um bocadinho caro a nós ocidentais e que, de alguma forma, embora isto não seja aqui um conflito que tenha a ideologia por trás, mas de facto quer o Ocidente, quer o regime russo, ou os principais países no Ocidente, incluindo os Estados Unidos e o regime russo, não vê de facto o mundo exatamente da mesma forma, nem a forma como devemos de gerir a sociedade. E quando falas aí, que é um bocadinho provocador, esta eventual de entrada na Ucrânia na NATO, mas eu também coloco uma questão, mas por carga d'água, um país independente, quer dizer, não há de ter a autonomia suficiente para decidir por si próprio a que instituições quer entrar. Eu claro. também acho que é um bocadinho provocador, ok? Mas também acho que, aliás, entendo até que muita da solução deste problema vai passar exatamente por essa questão e de uma eventual ou não
ou de manter em stand-by até uma eventual adesão da Ucrânia à NATO. E porquê é que digo isto? Porque a gente não se pode esquecer que isto, quer dizer, estamos a falar de dois colossos, não é? Como o Luís disse e a Maria também, a União Soviética, mais não seja, pela capacidade militar que demonstra, que era também algo que eu acho que foi um objetivo a ser atingido agora, porque acho que nós também pensávamos muito que a Rússia estava ali um bocadinho adormecida, tirando o arsenal nuclear, mas que estava um bocadinho adormecida do ponto de vista militar, e de facto, se calhar esquecemos-nos que ao longo dos últimos 20 ou 30 anos andou a modernizar as suas forças armadas. Mas também não nos podemos esquecer de outros poderios que, entretanto, foram conseguidos. Quer dizer, hoje a Rússia é uma das 3 principais potências e já testadas com capacidade em ciberataques. Não é? É um grande fornecedor de recursos energéticos e dos quais a Europa é também bastante dependente. Portanto, acho que é aqui importante começarmos também aqui a pensar um pouco, jogando mais para o lado das soluções, como é que conseguem sair todos bem desta fotografia. E eu acho que isso vai passar muito pela forma como se vai resolver a questão NATO e Ucrânia. Porque acho que ninguém vai ceder nesse direito que um Estado soberano tem em pertencer a uma instituição internacional, e a Ucrânia tem de facto esse direito, mas também, de alguma forma, é legítimo que a Rússia não queira, como eu disse logo no início, de alguma forma ali o inimigo no seu próprio quintal. Maria, o que é que tu achas? Como é que achas que isto vai resolver? Era isso aí que eu também queria falar, porque é evidente que a Ucrânia tem mais que legitimidade para aderir às organizações que a Ucrânia bem entender, não é isso que está aqui sequer em causa, atenção. Para nós. Mas isso é uma das exigências da Rússia, é que isso de facto não acontece. Exatamente. O problema da Rússia e não só, estou-me a lembrar agora daqui de uma reportagem que eu tive a ver há bocado, que o Putin já fez umas ameaças veladas, em que se calhar esta guerra passava muito por uma guerra técnico-militar. O que é que significa técnico-militar? Na opinião dos especialistas, e estamos a falar, já não lembro quem é que disse, mas eram especialistas ligados por exemplo, ao Instituto de Defesa Nacional, passava muito, lá está, por este tipo de ataques, de ciberataques, ou seja, estamos a falar de um outro tipo de guerra que se calhar não faz vítimas, ou melhor, poderá não fazer vítimas como uma guerra tradicional, mas poderá fazer vítimas a larga escala, não é? Num outro tipo aliás, porque o mundo está ali completamente diferente e o Putin consegue perceber isso perfeitamente. Uma guerra tradicional hoje em dia se calhar já não faz tanto sentido, muito embora, não nos podemos esquecer isso, a Ucrânia tem o segundo maior exército da Europa, não nos podemos esquecer isso, e eles tiveram a modernizar o seu armamento e o seu treino com a colaboração da NATO assim um bocadinho por baixo do tapete, não nos podemos esquecer isso. Agora, se passa mesmo por um conflito armado. Maria, acho que o Putin também joga muito com isso, ou seja, também não é de descartar não haver uma intervenção direta por parte da Rússia, mas jogar também com os grupos separatistas pró-russos e com Exatamente. Algumas provocações, como temos sentido agora, ele sentir-se legitimado a intervir, também porque, quer dizer, também há aqui um bocadinho que nas relações internacionais se diz estar a testar a paciência do adversário. Quer dizer, a gente tanto vai quebrando aqueles acordos de não agressão que existem na Ucrânia e junto ali e naquelas zonas. Quer dizer, chega a uma altura em que a paciência também não é eterna, não é? E portanto essas provocações também podem dar mau resultado. Pronto, porque agora posso pôr um cenário completamente hipotético. Digamos que a Ucrânia até cede a todas as pretensões do Putin. Portanto, não se vai aliar na NATO, não vai sequer pedir para aderir à União Europeia. O que é que acontece a seguir? O que é que o Putin vai fazer a seguir? Essa é que é a grande questão. O que é que ele vai fazer a seguir? Ou seja, vamos partir do princípio que está tudo na mesma, não é? Portanto, fica tudo na mesma. O Putin vai ficar sossegado? Não acredito. Eu acho que o Putin está lançado para outro tipo de voos, não sei quais, acho que ninguém sabe quais. Ele não é de fiar, mas é extremamente Será inteligente. que ele sabe quais são esses voos?
Pois, não sei. Achas que ele sabe quais são? Se calhar ele também não sabe, mas ele há de arranjar forma de arranjar umas asas. Pois. Ou de arranjar umas rotas. Ele pelo menos uma Esse é coisa o já perigo. conseguiu. Porque eles são todos muito imprevisíveis, mas uma coisa pelo menos ele já conseguiu, que a Rússia hoje já tem que ser entendida novamente, como foi antigamente, como um ator na cena internacional e nas grandes decisões internacionais, passou a ser novamente um player. Mas sabes que se calhar esse também foi um problema, mesmo com o fim da URSS e com o fim da Guerra Fria, se calhar também a Rússia sente-se aqui um bocadinho que foi demasiado ostracizada e se calhar a comunidade internacional no seu todo não devia ter olhado tão de cima, digamos assim, para a Rússia, não é? Porque apesar de se ter desfeito a União Soviética, não é? Continua a ser um país muito grande e até com uma posição no mundo muito importante e com recursos que são muito importantes para todos nós e com o conhecimento e com o passado que tem, não é? E se calhar isso também devia ser uma lição para a comunidade internacional e para aquilo que nós chamamos de mundo ocidental. Se calhar não devíamos ter menosprezado, olhar tão de cima para a Rússia, e se calhar também é isso, acho que foi isso muito que alimentou a chegada ao poder de um dirigente e de uma lógica política como a que o Putin tem incrementado. Eu acho que ele tem-se valido muito disso para se fortalecer internamente e depois utiliza isso como arma para crescer para fora, não é? Acho que sim, concordo de facto com o Luís. Desprezar um colosso como um colosso imperialista e essa veia a Rússia nunca perderá. Foi um erro, quer dizer, não integrar a Rússia no sistema de segurança europeia, quer dizer, não ser tido nem achado nas grandes decisões geopolíticas e geoestratégicas europeias e mundiais, dá nisto, e de facto o sentido-se desprezado. Continuo a dizer, acho que acima de tudo quer marcar uma posição no mundo, e esse objetivo ele já o conseguiu, quer dizer, no fundo acaba por nos, entre aspas, quase, embora isso seja um bocadinho mútuo, nos encostar um bocadinho à parede, e continuo a achar que o Putin continua a gerir isto como quer, no timing em que quer, e vai continuar a fazê-lo até ao final deste impasse, e o Ocidente não vai ter grande margem de manobra. Não, porque o Putin neste tempo todo não teve a dormir, nem o Putin nem a Rússia, atenção, porque eu tive essa experiência, não na primeira mão, infelizmente, mas que não foi possível. Mas há 2 anos atrás, por exemplo, o Campeonato Mundial das Profissões foi em Kazan. O Putin esteve presente na cerimónia de abertura e na cerimónia de encerramento, atenção, do Campeonato Mundial das Profissões. E há uma atividade que a WorldSkills Internacional promove sempre, que é uma parceria com uma escola. Portanto, cada país vai visitar uma escola e a escola já previamente trabalhou um bocado sobre o país. Calhou uma escola técnica, Portugal, a comitiva portuguesa, que foram lá, os concorrentes tiveram a interagir com os miúdos estiveram a apresentar a escola e falarem sobre Portugal e isso tudo. Mas vocês não queiram saber como é que aqueles laboratórios e os currículos que eles tinham, nem em algumas universidades portuguesas. Estamos a falar de uma escola que dá equivalência ao 9º ano, atenção. Pois. Toda a gente ficou ali embasbacada, completamente embasbacada. Os meus colegas vieram de lá maravilhados. Claro. Com o nível claro. E os miúdos a saberem e os equipamentos e isso tudo que nós não temos, nós cá não temos, não fazemos ideia como é que são noutros países, não é? Mas, portanto, ou seja, nota-se que houve aqui uma grande aposta, aliás, mesmo já no tempo da União Soviética havia sempre uma grande aposta na educação, aposta essa que continua a ser fortalecida. E isso é uma das chaves também para o país, atenção. Não nos podemos esquecer que eles não estiveram a dormir, não estiveram mesmo. Pois não tiveram, não. E o Putin, lá está, e o Putin apoia, aliás, pouco tempo antes foi também o Mundial de Futebol também na Rússia, portanto a Rússia começou por ser palco de grandes eventos a nível mundial. Isto é só o culminar de pequenos passos que foram sendo dados ao longo do tempo. Uma estratégia devagarinho, foram devagarinho, até aqui. Este é mais outro passo. Vamos lá ver o que é que eles querem seguir.
Vamos ver, mas vamos ter a esperança que sejam racionais ambas as partes e que, Claro, é que cheguem à isso. conclusão que é com a diplomacia e na mesa das negociações evidentemente, é o que todos desejamos. que isto se deve tratar. Claro. Maria, queres avançar com o segundo tema, abrir as hostilidades aí para o segundo Pois tema da agora, análise? continuando com o tema de política, portanto, outro tema que também tem estado aqui na comunicação social, muito na berra, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu como portuguesa até me sinto um bocado envergonhada com isto, que é a questão da repetição das eleições legislativas no Bom, Círculo olha, da Europa. excelente tema. Boa. Mas olha, eu acho que não te deves sentir envergonhada com a repetição das eleições. Deves te sentir envergonhada com tudo o resto. Exatamente, é isso, eu sinto-me envergonhada é com isso, atenção. Eu sei, Eu, eu em 1999 tive a ocasião de ser observadora eleitoral na Guiné-Bissau, portanto, primeira vez que a Guiné-Bissau ia ter umas eleições livres, e isto tudo faz-me lembrar um bocadinho de um processo eleitoral da Guiné-Bissau, atenção. Mas eu acho que nem na Guiné-Bissau nós conseguimos ter esta originalidade, quer dizer, nós devemos ser dos poucos países do mundo em que temos eleitores a votar depois dos resultados já se saberem, quer dizer, isto é como de facto vocês disseram, que isto é mesmo uma vergonha, quer dizer, isto não tem pés nem cabeça, não é? Não tem pés nem cabeça, porque isto aqui há várias questões aqui que se levantam, uma que é processual, não é? E nós vimos o João Carvalho, mostrou-nos, e estava lá bem claro as instruções para votar, estava lá bem claro anexar a cópia do cartão de cidadão. Minha pergunta é, porquê é que as pessoas não anexaram? Essa é logo a minha pergunta, porquê é que as pessoas não seguiram as instruções? Desculpa lá, então e os partidos que concordaram, Não, mas eu estou a falar já, a pessoa que vota, mas essa é a primeira. Depois, a segunda, como é que os partidos que concordam todos em considerar válido um voto que está contra a lei, que está bem claro na legislação. Terceira dúvida, onde é que está a CNE no meio disto tudo, a Comissão Nacional de Eleições? Onde é que está a CNE? Se deu algum apoio, alguma orientação específica? Como é que os partidos, independentemente de quem seja, não interessa, como é que se sobrepõe uma lei eleitoral de um país e como é que se sobrepõe orientações de um organismo que supervisiona eleições, e depois como é que se anulassem os votos, e depois como é que se repetem legítima, sinceramente, no meio disto tudo acho que isto é legítimo, não esquecendo que o país está a viver em duodécimos desde o início do ano, já estamos em fevereiro, e só lá para final de março é que o novo governo vai tomar posse. Quem trabalha na administração pública sabe perfeitamente o que é que significa o país viver em duodécimos, tal como tu, Pedro, também tu sabes perfeitamente o que é que significa o país estar a viver em duodécimos. Sei, e acho que isso até acaba por ser o mais preocupante. Não tanto por estarmos a viver em duodécimos, mas até por uma outra série de questões que eu acho que são também importantes. E também já ia falar nelas, mas eu acho que nós estamos todos, quer dizer, achamos tudo isto tão estranho que acabamos por entender isto com alguma leveza, mas isto, quer dizer, isto no mínimo é surreal, quer dizer, num país democrático como o nosso, embora a nossa democracia ainda esteja em fortalecimento e seja relativamente recente, quer dizer, isto já são 50 anos, caramba. Exato. Quantas eleições é que já houve? É isso mesmo. E depois é outra questão. E depois há outra questão aqui, Pedro, desculpa lá estar-te a interromper. Força. Foi a primeira vez que isto aconteceu? Não, isso é que ainda é mais grave, quer dizer, repare, é porque, no fundo aqui, ninguém sabe na fotografia, são todos culpados. Quer dizer, é culpado o Presidente da República, até nesta última fase, que deu fé que as eleições não iam ser anuladas pelo Tribunal Constitucional e que se ia fazer novo ato eleitoral. É culpado do Governo, porque, como estavam a dizer, e bem, estes problemas com o voto dos imigrantes não é a primeira vez que acontece, sejam problemas diferentes. São culpados os deputados, porque se fala há anos que é necessário fazer uma alteração à lei e agilizar estes processos. Houve tempo para a fazer e os deputados não fizeram. São culpados os partidos, porque consta que numa reunião informal, quer dizer, decidiram incumprir e ir contra, adotar um comportamento contra ou da própria lei.
são culpados os membros de mesa, os delegados dos partidos que estavam a acompanhar o ato eleitoral e, em última instância, como também já disseram, é culpada a Comissão Nacional de Eleições, que é a entidade que cabe superentender tudo isto. Quer dizer, mas isto, no fundo, estamos a brincar com aquilo, na minha opinião, de mais valioso que tem a democracia, que é o voto. E andaram a brincar com o voto dos portugueses. Quer dizer, é uma falta de respeito por aquelas pessoas que se disponibilizaram, até em maior número do que é habitualmente, a votar, não é? A preocuparem-se com um país que, embora não residam cá, é o seu país de origem, é o seu país de coração. É o nosso país. Não tem um mínimo de cabimento, quer dizer. E depois é como dizem, duodécimos, temos um PRR em execução que ninguém está a acompanhar, ninguém está a fiscalizar, temos um orçamento que não entra em vigor, temos uma Assembleia da República que não entra em funcionamento e que não é instalada, temos um governo que não toma posse, quer dizer, temos um país de uma determinada perspectiva em stand-by, quer dizer, isto não passa pela cabeça de ninguém. Quer dizer, e pronto, e para mim o mais original é termos, embora eu também não vos consiga encontrar uma outra solução depois da decisão que o Tribunal Constitucional tomou. Quer dizer, mas termos a particularidade de termos cidadãos portugueses a votarem depois de saberem os resultados eleitorais, quer dizer, isto foi uma hipótese que nunca me passou, de facto, pela cabeça, ter concidadãos a votar para as eleições legislativas, quando se já sabe que o Partido Socialista ganhou com uma maioria absoluta. Mas pronto, enfim, é o que é, particularidades portuguesas. Sim, mas essa é a parte que não há nada a fazer, não é? Pois, de facto. Porque, na verdade, a solução que havia, acho eu, não sou de direito, mas parece-me óbvio, a solução que havia era, a única solução que podia haver era esta, não é? Até faz alguma impressão como é que o Presidente da República não colocou essa questão em cima da mesa, quer dizer, é demasiado óbvio que aqueles votos não podiam ter sido anulados, ou melhor, foram bem anulados, não podiam ter sido aceitos, os votos que vieram incorretos, não é? Parece-me óbvio. Isto é tudo, mas é que isto começa tudo numa coisa que é positiva, que é o recenseamento automático dos cidadãos portugueses que vivem no estrangeiro, não é? Que é uma coisa que não é assim tão antiga quanto isso, não é? O recenseamento automático, portanto, isso foi um passo positivo, não é? Que se criou, e não foi assim há tanto tempo quanto isso, porque é que as primeiras eleições em que isso se verificou foi nas legislativas de 2019, e aí detectaram-se os primeiros problemas neste modelo de voto, não é? Com a necessidade de introduzir uma fotocópia de um documento de identificação, e isso percebeu-se logo nessa altura que havia problemas, e portanto não se percebe porque é que não foi resolvido durante 2 anos. Bem, podemos pensar, as eleições legislativas foram antecipadas, mas detectou-se um problema e não se quis resolvê-lo. Eu acho que, na verdade, não se quis resolver porque os partidos não estão, todos eles, não estão muito preocupados com quem vive no estrangeiro, porque de facto não é um grande mercado eleitoral, vamos colocar a questão desta forma mais simplista. Sei que é um pouco redutora, mas é um pouquinho isto também que acontece, não é? E portanto nada foi feito, não é? E depois chegamos aqui e temos todo um processo que é absurdo, porque os partidos combinarem todos incumprir a lei é absurdo. Eu conseguia conceber que alguém numa mesa de voto dissesse que ia aceitar 2 ou 3 votos que viessem sem o cartão de identificação. Eu conseguia conceber alguém que dissesse, ok, numa boa vontade, numa mesa de voto. Consigo pôr-me no papel de quem lá estivesse, isso eu conseguia perceber que acontecesse. Os partidos, a priori, decidirem incumprir a lei é absurdo. Claro, depois entramos neste jogo a seguir decidimos incumprir, mas afinal vamos protestar e vamos contestar. Eu, honestamente, acho muito bem que tenham contestado e acho muito bem que isto tenha ido para o Tribunal Constitucional e acho mesmo muito bem que as eleições sejam repetidas e que isto nos encha de vergonha a todos, enquanto país, porque é o mínimo que se pode fazer por quem tentou votar, não é? E foi a maior participação de sempre de imigrantes, não é? Foi a maior participação de sempre, que foi deitada fora porque não se cautelou à partida a legislação e as condições para se realizar o ato eleitoral, e depois porque os partidos entraram numa profunda loucura de incumprir uma lei eleitoral e
eu não percebo como é que, aí estou convosco também, não percebo qual foi o papel da CNE naqueles dias e a seguir àquela reunião, quer dizer, quando há aquela reunião dos partidos que decidem não cumprir a lei, não é? Como é que alguém não disse logo, pá, isto é impossível, vocês não se metam nisto. Exato, e o CNE também, de alguma forma, ainda hoje vi umas declarações de um elemento da CNE, não sei se era o presidente, mas que dizia, não, quer dizer, uma mesa tem a sua autonomia e o que é decidido pelos membros de mesa está decidido, e decidirem de uma determinada forma, decidem de uma determinada forma, e de facto eu participo há muitos anos nas mesas de voto, e de facto há ali uma autoridade que os membros da mesa têm relativamente às decisões que tomam. Agora, quer dizer, isso não passa por previamente, quer dizer, haver aqui uma assunção que a lei não é para cumprir, quer dizer, não, pronto. Pedro, mas o Presidente da Mesa, obviamente, que tem autoridade, mas atua dentro da lei. Dentro da lei, exatamente, quer dizer, dentro da lei, não é? Eu numa mesa, se me chegar um eleitor sem cartão de cidadão, quer dizer, não me consegue confirmar a identidade. Quer dizer, eu não tenho como confirmar que aquele eleitor é a pessoa que está nos cadernos, quer dizer, e portanto, obviamente não pode votar, quer dizer, tem que haver uma forma de identificação, quer dizer, portanto, este social porreirismo português, a gente está a desenrascar isto de alguma forma, é pá, que às vezes dá buraco, e desta vez, quer dizer, escusávamos de passar por esta vergonha que belisca um bocadinho até a nossa credibilidade lá no estrangeiro, e que vai levar a que todos aqueles que se disponibilizaram a votar, eu temo, que desta vez não votem, porque os resultados já saíram, porque se disponibilizaram uma vez, por dificuldades também, que têm, e houve pessoas, ao que sei, que fizeram um esforço para poder ir votar, embora não conheça a fundo depois as dinâmicas de votação depois em cada um dos países, mas quer dizer, vai haver uma abstenção muito maior quando, o trabalho deve ser de combater a abstenção e não de andar a promover. Exato. Mas pronto, enfim. Mas pronto, olha, o Primeiro-Ministro também pediu desculpa, portanto, ficamos todos amigos como dantes. Olha, desculpas e pronto. Que os futuros deputados pensem em alterar a legislação, não é? Luís, nomeadamente as regras, não é? Luís, desculpa lá, não é só os futuros. Ainda ontem, uma deputada de um partido, pronto, uma deputada parlamentar, nem sequer vou citar o partido, mas dizia que agora é que estava na altura de tomar medidas. Mas é uma deputada que já lá está há 2 ou há 3 legislaturas. Sim, não é isso, não é isso. Por amor de Deus, quer dizer... É evidente que tem que se mudar e devia ter sido mudado, mas que ao menos agora se pense nisso e se aproveite este ato enquanto não há trabalho parlamentar propriamente dito para rapidamente se pensar nisso, porque eleições podem acontecer a qualquer momento, como vimos, não é? E, portanto, é bom que sejam alteradas as regras. Porque é preciso também perceber, porque também é uma coisa que me faz alguma impressão. Eu votei em Portugal, votei de forma antecipada, não é? Eu não tenho que deixar nenhuma cópia de cartão de cidadão, nenhum documento de identificação dentro de nenhum boletim. Não sei se isso tem que ser. Não sei se terá que... Pronto, mas aí não sou... Mas tu confirmas a tua identidade quando votas antecipadamente, ou não? Certo. Portanto, quando o voto chega à mesa para ser escrutinado, a verificação da identidade já foi feita previamente. Agora, isso não pode ser feita previamente também nos países onde as pessoas votam. Quer dizer, pergunto eu, tem que haver uma forma de agilizar. Exato, haver umas mesas de voto, por exemplo, nos consulados. Mas isto existe, ou seja, eu acho que o que aconteceu aqui existe 2 opções, não é? 2 modalidades, que é o voto por correspondência ou o voto nos consulados. Sim. Só que tinha que haver inscrição, salvo erro, para o voto por correspondência ou para o voto nos consulados. Acho que era para o voto nos consulados. Tinha que haver inscrição prévia. Até uma determinada data tinha que se comunicar que em caso de eleições querias votar no consulado. Se não, recebias em carta o kit de voto. Recebias em casa, por carta, o kit de voto, não é? E, portanto, seria suposto devolver o kit de voto, contudo, incluindo com a cópia de cartão de cidadão. Creio que é assim que a coisa se... Não, cá não, porque os partidos cá dizem não é? Agora, isto é complicado em termos, depois já percebemos que isto está a dar confusão, porque se calhar há pessoas que não querem ou não podem ou enviar cópias de cartão de cidadão. Também não sei se isso não colocará alguns problemas, porque estamos a falar de repente a correia circular em todo o mundo, não é? E, portanto, há de haver regras muito diferentes e há de ser um processo, mas é preciso... há um problema, é preciso arranjar-se uma solução, não é?
Não, a solução não é dizer às pessoas o vosso voto vai para o caixote de lixo. Isso é que nunca podia ser a solução. Atenção, daquelas pessoas que não anexaram e mais das outras que fizeram tudo certinho. Claro. Isso é grave. Sim. Isso é que foi muito grave. Isso é a parte absurda, não é? Completamente. Não, porque é assim, repara uma coisa, se tu se entregares uma cópia do cartão de cidadão a uma entidade bancária, porque eles pedem, o que é que tu fazes? Traças e dizes que só é válido para aquele ato. Está lá e assinas, está feito. Portanto, mesmo que a carta, mesmo que o correio registado, a carta se extravie, quer dizer, o que é que vais fazer o quê? Está lá. Portanto, eu acho que aqui isso é seguro. Penso eu, quer dizer, não sou jurista também, não é? Mas há sempre uma alternativa para isso. Mas não, se há coisa que não falta na Assembleia da República é juristas. São juristas. Há de haver aqui agora mudança legislativa, iniciativa legislativa devidamente validada pelos juristas. O que acho é que, quer dizer, tem que fazer uma coisa, de facto, que seja ágil e que permita, de uma forma simples, quer dizer, os nossos imigrantes no círculo da Europa votarem, até porque o Luís há pouco estava a dizer que eleitoralmente não contam muito. Mas conta que elegem mais deputados do que alguns distritos portugueses, ou que alguns círculos portugueses. Portanto, quer dizer, tem a sua importância, é um respeito que temos também por aqueles que, não vivendo entre nós, não vivendo no nosso país, decidem viver no estrangeiro. Mas quer dizer, têm o mesmo direito de participar na vida do seu país como nós, e temos que respeitar isso. Obviamente. Quer dizer, eu acho que a solução, mais do que a questão, é não criar uma solução que desincentive as pessoas de participar. Claro, não é? Claro, e esse é o perigo com isto que se passou agora nas eleições de 30 de janeiro. Não é? Esse é o grande perigo e é o que temos que tentar evitar, e que tem quem legisla, quer dizer, é garantir aqui uma solução que tenha algum equilíbrio entre alguma facilidade de participação e garantia de alguma segurança do voto, não é? Da inviolabilidade do voto, não é? Porque um voto de correspondência tem sempre esse risco, mas quer dizer, há mecanismos para o fazer, acho que e o caminho é aperfeiçoar e trazer mais eleitores para o sistema, não é? Para votar, para participar. E é o que eu disse há bocado, não é? Quer dizer, na eleição que temos a maior participação de sempre de imigrantes, mandamos 150 mil votos para o caixote de lixo. Acontece logo isto. Bom, enfim. Luís, disseram-me também que tinhas aí um tema mesmo muito catita para nós acabarmos o nosso programa hoje. Epá, é verdade. Ora, vamos lá. Eu vim aqui estragar, vocês trazem muitos assuntos sérios, não é? E eu venho falar de bola. Ora, então, não há ora, que belo assunto. Só que não é bola de 11 para 11, é de 5 para 5. Epá, e venho falar do futsal, porque Portugal foi campeão da Europa e pensamos que isto não está tudo ligado. Isto está tudo ligado. Portugal ganhou à Rússia, não é? Faz no domingo 2 semanas. Isto está tudo ligado. Depois houve o ataque à Vodafone e tudo, é? Exatamente. Não, isto está tudo ligado. Está tudo ligado, está tudo. Isto anda tudo relacionado. O Putin deve ter dormido essa noite, deve ser ruído. Exatamente. Até porque estava a festejar quando estava a ganhar 2-0 e depois acabou por perder o jogo. Mas eu trago isto aqui para tentarmos olhar para o futsal por duas vertentes. Pela vertente do sucesso desportivo e de falarmos de outras modalidades que não só o futebol, ainda que o futsal seja uma espécie de... Não lhe vou chamar uma derivação porque não é do futebol, mas está muito associado ao futebol, até integra a mesma federação. E pelo lado da formação, porque nós tivemos neste campeonato da Europa, não é? O melhor jogador do campeonato foi um jogador da seleção portuguesa com 20 anos, e que até jogou em clubes do nosso concelho, do Concelho de Odivelas, não é? Foi lá que iniciou o seu percurso no futsal, e já lá vamos. Não é? Portanto, há estas duas dimensões, a dimensão do sucesso desportivo que a modalidade está a ter e que Portugal é campeão da Europa, é bicampeão da Europa, é campeão do mundo de seleções, temos o campeão da Europa de clubes. Mais. Tivemos o nosso grande Sporting, não é? Pronto. Exatamente. O Sporting ganha tudo, mas a Deus. Exatamente. E ao mesmo tempo é uma modalidade que tem crescido muito pela formação e isso nota-se no facto do Ziki, como ele é conhecido, ter sido considerado aos 20 anos o melhor jogador do Campeonato da Europa. E eu queria só deixar aqui 2 números que eu tive a consultar
quando estava a pensar neste tema e no programa, que foi o número de atletas federados, segundo a Federação Portuguesa de Futebol, isto na época de 2019-2020, porque estas duas últimas épocas são sim já uma coisa um bocado estranhas por causa da pandemia, eram cerca de 56 mil no país. E tem sido uma trajetória crescente, é uma das modalidades mais praticadas, segunda ou terceira modalidade coletiva mais praticada em Portugal. E aquilo que queria chamar a atenção, desses 56 mil, 7 mil já são mulheres, o que também já é um avanço importante, e que nos últimos 10 anos, portanto entre 2010 e 2020, o peso dos atletas séniores, no total dos atletas, passou de 40% para 30%, o que significa que os atletas em escalões de formação estão a aumentar. E isto é muito importante para perceber que dá-nos aquilo onde chegou o Ziki, onde é que ele começou, onde começam nos pequenos clubes de bairro, não é? Nas pequenas coletividades que todos nós conhecemos próximas de nós e que desempenham um papel, quer do ponto de vista da formação desportiva, mas eu acho que até mais fundamentalmente do ponto de vista da formação cívica, fundamental. E nós falávamos com dois colegas nossos do painel, o David Braga e o João Carvalho, que conhecem bem a história do Ziki, que até teve contornos complexos do ponto de vista burocrático, por ele não ter nascido em Portugal, não é? Por causa das questões da nacionalidade, por causa da inscrição e tudo isso. O papel da formação é fundamental hoje em dia, destes pequenos clubes que depois desempenham, são pequenos na sua dimensão, mas são grandes no papel que desempenham. Não sei o que é que vocês acham disto, de tudo isto, mas era interessante falarmos um bocadinho sobre isto. Força, Pedro. Eu para já acho muito bem a sermos bicampeões da Europa, a sermos campeões mundiais. Eu que sou daqueles que largo sempre uma lagrimazinha quando ouço o hino, e aquele jogo foi de facto um jogo fenomenal, até porque estivemos a perder e com a alma lusa que costumamos ter, lá conseguimos dar a volta e conseguimos ser campeões. E de facto isso são resultados que não se conseguem por um punhado de jogadores que, por muito talento que tenham, aparecem de um momento para o outro e nos trazem uma vitória daquelas, né? Aliás, os próprios jogadores e muitas pessoas que vivem no mundo do futsal, que eu vi na televisão, sublinharam bastante isto. Quer dizer, isto é só o culminar de um trabalho que durante uma série de anos, não só do ponto de vista federativo, mas também nos clubes, foi sendo feito, que permitiu que a nossa seleção, por uma ou outra vez, estivesse no chamado quase, até que depois, com este crescimento mais sólido e mais sustentável, conseguíssemos este tipo de vitórias. Agora, também acho que aqui, como o Luís explicou muito bem, também não é alheio, de facto, o trabalho que é feito um bocadinho por esses clubes, um trabalho desconhecido que é feito por esses clubes, por esse país fora, onde são autênticas incubadoras destes jogadores que depois vão alimentar os chamados grandes clubes, e depois aí, se calhar com um outro tipo de trabalho, onde o talento do jogador é de facto afinado de outra forma, leva depois que ao nível das seleções e das grandes competições internacionais, quer de seleções, quer de clubes, tenhamos atingido os resultados que temos atingido, onde é de sublinhar também aqui os resultados, como o grande Sporting tem atingido também no futsal. Também é sempre bom sublinhar, ainda mais depois da derrota que tivemos agora recentemente no futebol de 11, portanto é sempre bom reforçar estes feitos. Agora, ainda assim eu não sou especialista nem em futsal, e portanto o que vou dizer é só da minha opinião, mas também tenho pena que essas incubadoras e que essa busca de talentos derive só, ou acima de tudo, derive só dos clubes, destes pequenos clubes, dos clubes de freguesia, dos clubes de bairro, que desenvolvem esta atividade e não parta, por exemplo, do desporto escolar e não haja uma aposta forte ao nível do desporto escolar, como vemos noutros países, não só no futsal, quer dizer, porque acho que o bom do desporto escolar é, de facto, incentivar não só a prática desportiva, mas como também sublinhar nos miúdos de tenra idade, de facto, o gosto pelo desporto,
não só do ponto de vista geral, mas por uma modalidade em particular. Porque eu só praticando handball é que sei se gosto de handball, só praticando basquete, só praticando atletismo, e portanto isto não vai lá com as aulas de educação física, quer dizer, isto vai lá como uma política de desporto escolar, como vemos noutros países, onde de facto os miúdos, tendo contacto com a modalidade, percebem o seu gosto e obviamente alguma aptidão e talento que tenham por essas modalidades. Agora, de facto, eu acho que está aqui um exemplo e nós, às vezes, nós portugueses também tendemos mais, aliás, como fizemos no tema anterior, tendemos mais a sublinhar aquilo que de pior ou aquilo que de menos bom acontece, mas temos aqui um excelente exemplo de um trabalho feito de raiz, sustentado ao longo do tempo, que nos dá garantias que estas vitórias, quer dizer, que não acontecem sempre, também não nos podemos habituar a ganhar sempre, mas houve aqui de facto um crescimento grande, e estes números que trazes de 56 mil atletas federados, 7 mil mulheres, e este decréscimo do número de séniores, no total de praticantes em Portugal, o que quer dizer que aumenta os escalões de formação, é muito bom, quer dizer, tomara que se calhar todas as outras modalidades tivessem estes números, porque nos dão uma garantia de futuro, e o desporto não é só futebol, quer dizer, ainda por cima também com as vergonhas e com os maus exemplos que temos visto no nosso futebol, haja futsal. Não, e aqui duas notas importantes. E também é importante, e temos o caso do Zika e temos o caso do Pani Varela, que é uma excelente forma de integração de pessoas jovens que vieram de outros lados, portanto de imigrantes, e que legitimamente estão a praticar o seu desporto e que convivem e conseguem se ingrar e ter muito sucesso na nossa sociedade, e bem, portanto são nossos compatriotas, têm nacionalidade, e que enriquecem. Por outro lado, portanto, este lado integrativo do desporto, de integração e de socialização dos miúdos, é se calhar das coisas mais importantes, porque os miúdos, quando estão todos a praticar um desporto, seja o futsal, seja atletismo, seja lá o que for, convivem uns com os outros. Está o menino que é o afegão, por exemplo, o refugiado afegão ou o refugiado sírio que está cá, mas também está o outro menino que veio do Burkina Faso, e está o outro que está ali, que é ali de Odivelas, e estão todos a jogar e estão todos a praticar desporto e estão todos a conviver, e acaba-se ali logo uma série de preconceitos porque estão todos amigos e estão ali todos. E assim, isto é de uma importância extrema, porque eles começam a conviver. E por outro lado, aquilo que tu disseste, e muito bem, relativamente ao desporto escolar, houve algum incentivo no desporto escolar ali na década de 80, na década de 90, que acabou, e temos também uma estrela que começou no desporto escolar, a Patrícia Mamona. A Patrícia Mamona andava numa escola normalíssima, um dia desafiaram-na para começar a praticar atletismo, ela gostou, pronto, e é vice-campeã olímpica no triplo salto. Porquê? Porque na escola dela ela teve a oportunidade de praticar desporto escolar, senão não era, ponto. E isso e aliar, se calhar o desporto escolar, até fazer algumas parcerias com esses tais clubes do bairro, porque não? Com as autarquias, por exemplo, na cedência de pavilhões, para treino. E depois há outra coisa, a mim faz muita confusão. Eu admiro muito o trabalho voluntariado, admiro muito quem esteja a despender do seu tempo a trabalhar, mas faz muita confusão as pessoas não é serem remuneradas com um alto dinheiro, mas as pessoas também precisam de comer e precisam de viver e precisam de, pelo menos, que lhes paguem as despesas que as têm, não é? E por muito boa vontade que as pessoas tenham, que têm, não é isso que estão, mas porque é que não se consegue agilizar também? Mas fala-se desses clubes? Dos clubes, exatamente, dos treinadores, dos roupeiros, de toda essa gente que está ali, que são mães, que são pais, muitas vezes desses miúdos, que têm imensas dificuldades económicas em casa, outros que nem tanto assim, mas também se calhar precisam dali de um incentivozinho para serem melhores. E que pronto, passa muito pela boa vontade dos outros, passa muito pela boa vontade de quem está ali. As pessoas fazem-no com gosto, não é isso que está aqui em questão, mas para estarem ali
se calhar gastam da sua gasolina ou do seu transporte, se calhar estão um pouco menos tempo em casa com as suas famílias, isso é tudo, isso é tudo uma coisa que pelo menos se as pessoas serem ressarcidas pelo menos das suas despesas, eu acho que era perfeitamente legítimo, e as autarquias deviam ter um papel importante. Deviam ter ali um papel importante para apoiar esses milhares, para cada criança que está a jogar, está agora a começar a dar os seus primeiros pontapés na bola, quantos adultos é que estão envolvidos? Pais, e não só, envolvidos ali no meio disto tudo. Isto é importante, e é importante que se faça também este tipo de rede. Uma notazinha também, foi informada agora que a nossa seleção de futsal feminina, das senhoras, vai bater-se com a Rússia nas meias finais. Epá, deixa chegar aqui perto. No Campeonato da Europa. Não lancem a confusão. Não queremos guerra. Não, e elas vão ganhar, porque eu vou pedir à mãe do Ziki, não sei quem é o Ziki, não conheço o Ziki de lado nenhum, infelizmente, mas vou pedir à mãe do Ziki para começar logo a rezar o terço, porque a senhora teve o tempo todo a rezar o terço. E Portugal ganhou, portanto dá resultado, ela dá sorte. E vamos jogar no dia 25 de março, às 9h30, com a Rússia. Portanto, as nossas meninas, as nossas atletas vão bater-se ali nas meias finais no Campeonato da Europa. Portanto, mais um feito do futsal em termos globais, da nossa seleção portuguesa, que é sempre importante também de enaltecer. Sim, Portugal é um país que tem tido imenso sucesso no futsal, das maiores potências mundiais, não é? Talvez com a Espanha, com o incomparável Brasil, que tem outra galáxia, digamos assim, mas nós trabalhamos muito bem e temos sucesso. Falávamos há bocadinho do Sporting também, não é? Que também é campeão da Europa de clubes, o Benfica também já foi, não vou ser sectário, mas já foi há uns anitos, Pois, aqui podia, não é? Pois, mas pronto, mas é um trabalho que tem sido feito, é um trabalho que tem sido feito com imensa qualidade e que tem que ser continuado. E só dar 2 ou 3 sublinhados muito rápidos, porque vocês tocaram em 2 ou 3 coisas que eu queria falar e, portanto, é escusado, que era a questão do desporto escolar e, de facto, ligá-lo com os clubes é fundamental, e reativá-lo e valorizá-lo. E valorizar o desporto escolar, a extra-educação física e a própria educação física, que é algo que ainda hoje que é tida como uma disciplina menor, como uma coisa que não conta, que não, é fundamental e tem que ser muito valorizada e deve ser muito valorizada a educação física e depois o desporto escolar para lá da educação física, mas praticado no âmbito do desporto escolar, ligado com os clubes, com o apoio das autarquias e depois isso que a Maria dizia da questão de apoiar quem anda nestes clubes é fundamental. Eu tive a sorte de assistir a muitos jogos do Ziki, depois do David Braga e o João Carvalho terem colocado no futsal. Durante alguns anos acompanhei alguns jogos da formação do Sporting e assisti a muitos jogos do Ziki e sei que havia várias pessoas que, por exemplo, iam levar o Ziki a casa, portanto, tinham que o fazer, ir buscá-lo para ir para os treinos, não é? E isto é dar do tempo para além do tempo do treino, não é? É todo um apoio extra que muitas vezes tem que ser dado a estes jovens, porque estamos a falar de jovens com 11, 12, 13 anos que muitas vezes vão treinar à noite, durante a semana, depois das escolas e no meio de períodos de exames, não é? E portanto todo o apoio logístico que tem que haver à volta não é ter que ser profissional, não é isso que está em causa, mas tem que haver alguma retribuição para estas pessoas, até para que os projetos possam ter continuidade, não é? Porque se não houver, os projetos podem ser muito interessantes de um ano para o outro, porque porque a sua vida mudou, de repente os projetos podem ficar sem rede, não é? E isso é muito complicado. Então és tu que vais falar, se não se conhece o Zika, és tu que vais falar com a mãe do Zika para começar a rezar para as nossas jogadoras ganharem a Rússia. Eu conheço o treinador que o levou para o Sporting. Não, mas é mãe do Zika. Também há de conhecer, Então ponham lá uma cunha, lá à mãe do rapaz, para ver se a gente ganha aquilo. Para ver se a gente ganha o cérebro. Mas com calminha, porque isto ganhar à Rússia já viu que se dá mau resultado.
Sim, sim, ao menos, olha, é nem lhes darmos avanço, pronto, é resolver logo o assunto. Porque assim eles não ficam tão chateados. Ou isso. Não lhes dar falsas esperanças. Olha, ainda temos aqui 5 minutinhos. Eu se calhar ia fazer uma ronda pelos três, se calhar começava pela Maria, para fazer aqui um apanhado destas questões que estivemos a falar, ou de alguma forma também perspectivar aquilo que pode acontecer até nos voltarmos a encontrar aqui no Novo Facadas. O que é que tu achas que isto vai estar aí na berra agora nos próximos tempos? Olha, vou buscar ali o meu baralho de tarot para ver. Não estou a Olha, boa. brincar. Às vezes é quase o que é preciso, não é? Não, estou a brincar, obviamente, até porque não tenho baralho de tarot. Mas, não, mas há aqui, olha, há aqui N situações que estão a surgir todos os dias. Olha, uma das questões é a questão ambiental e a Inglaterra agora está a ser assolada por uma tempestade complicadíssima, com graves implicações. Petrópolis foi a desgraça que foi ontem e hoje. Eu estive hoje a ver as imagens, arrepiou-me aquelas pessoas, é horrível mesmo, e continua-se a negar e está-se tudo bem, pronto, e está-se fixe. Luís, queres acrescentar aí mais 2 ou 3 realidades ambientais que comecem de facto a abanar consciências que isto é mesmo culpa nossa e temos mesmo que começar a fazer alguma coisa? Às vezes é um bocado isso que a Maria estava a dizer agora, né? Quer dizer, às vezes é incompreensível como é que ainda não se percebe isso com os acontecimentos a sucederem-se, não é? É estas cheias do Brasil, pá, não precisamos de ir mais longe, todos nós andámos a ver a semana passada as reportagens nas barragens do nosso país. Exatamente. Sim. É que precisamos de ir mais longe do que isso, não é? Quer dizer, pode ser muito simpático, entre aspas, para quem todos os dias tem que andar na rua, não levar umas molhas, não é? Mas isto é extraordinariamente grave, não é? Não precisamos de ir mais longe. E há quem continue a achar que não depende de nós, que está tudo mais ou menos bem, que até é porreiro que não chova, que não há problema nenhum porque eu não tenho nenhuma horta, portanto não preciso de água para nada. Não, precisamos de água para tudo e ela está cada vez mais escassa, portanto faz mesmo muita impressão como é que não se pensa nestes assuntos de forma mais séria e que nós podemos também, nós enquanto sociedade, individualmente e depois coletivamente, podemos todos tomar muitas medidas para nomeadamente no caso da água, para utilizar muito menos água e utilizar muito melhor a água que gastamos, não é? E isso há medidas que têm que ser tomadas pelos poderes públicos, desde os mais altos até os mais baixos, mas também por todos nós, cada um de nós. Na nossa vida. Muito bem. Bom, chegou o nosso tempo ao fim, vamos terminar o programa de hoje. Começámos por falar do conflito russo-ucraniano, Ocidente NATO. Falámos também daquilo que consideramos ser uma vergonha com a repetição do ato eleitoral para o círculo da Europa. Falámos também dos nossos heróis que foram bicampeões europeus de futsal e a importância de sublinhar o desporto escolar no crescimento dos nossos alunos e também no despontar de novos talentos. E terminamos naquilo que, se calhar, infelizmente, vai ser um tema recorrente nos próximos anos, que são as questões ambientais, e façam um favor a cada um de nós, os três aqui presentes, usem racionalmente a água e poupem o planeta, porque não temos outro, só temos este. Até à próxima e boa tarde. O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a Faca Bem Afiada.